Eu não tenho TikTok. Eu me recuso a baixar o aplicativo e a criar uma conta. E nem é porque eu acho que é coisa de jovem, nem pra, sei lá, proteger meus dados. É porque eu, confesso, sou um pouco obsessiva. E se eu tivesse TikTok, eu não faria mais nada. Nada. Eu ia passar meus dias totalmente refém das ondas de dopamina que os vídeos curtos proporcionam e incapaz de abandonar a rolagem infinita. Então, eu prefiro gastar o meu tempo livre com outras coisas, tipo assistindo aos mesmos vídeos curtos nas outras redes sociais, porque agora todas oferecem esse mesmo tipo de conteúdo. Aí, de repente, é madrugada e eu me dou conta de que eu tô há 1h30 assistindo vídeos de, sei lá, competições internacionais de escalada. Eu não faço a menor ideia de quais são as regras de uma competição de escalada. E esse tipo de perda de tempo, claro, só é possível porque o meu algoritmo tá muito bem treinado. Ele já entende, por exemplo, um pouco do meu senso de humor, quais são os tipos de receita que eu gosto de ver e que eu gosto muito de cachorro. Numa madrugada dessas, eu tava lá, rolando e rolando a tela do meu celular, até que eu me deparei com um vídeo curioso. Era uma cachorrinha, que eu já não lembro mais a raça, nem muito menos o nome, mas que era muito fofa. E essa cachorrinha falava. Não era inteligência artificial, deepfake, nada disso. Também não era mágica, bruxaria. Mas também não era falar, assim, igual eu tô falando agora, usando a boca e as cordas vocais. A cachorrinha tava falando por meio de botões. No vídeo, ela tava usando a patinha dela pra apertar um de vários botões coloridos que estavam ali no chão. E quando ela apertava com a patinha, o botão emitia o som de uma palavra. Naquele primeiro vídeo, a palavra era dinner, jantar em inglês. Ou seja, naquele videozinho de poucos segundos, a cachorrinha tava pedindo pra ganhar o jantar dela, falando, entre aspas, através de um botão. Bom, eu nem preciso dizer que eu passei boa parte daquela madrugada vendo outros vídeos daquele perfil, né? Completamente obcecada. Era uma coisa mais ou menos assim. Bubs, mostra o que você quer. Carinho. Você quer carinho, meu amor? Carinho, meu amor. Que delícia. Muito bem. Como você tá só ouvindo, eu vou tentar descrever mais ou menos o que tá rolando no vídeo. Essa que tá falando é a Carla, tutora do Bambino, um vira-lata caramelo. Aliás, o arroba dele nas redes é vira-lata caramelo, tudo junto. A Carla tá filmando ele de cima, eles estão dentro de casa. E num cantinho no chão, encostado na parede, tem um tapetinho marrom. Parece um pedaço de papelão. E em cima desse tapete, tem 9 botões de várias cores diferentes. Os botões devem ter um pouco menos de 10 centímetros de diâmetro. E são redondos, tipo aqueles que você não deve apertar num desenho animado para evitar uma explosão. Daí, quando a Carla pergunta pro Bambino o que ele quer, ele vai até o tapetinho e aperta, com uma das patas da frente, um botão verde. Desse botão, sai o som de uma gravação da voz da própria Carla, dizendo carinho. E aí, a Carla estende a mão que não tá segurando o celular pra fazer carinho nele, claro. Quem é que ia dizer não pra um pedido desse? Vem cá, vem no jeito. Boa. Eu sou a Carla Pires. A minha formação é como historiadora da arte. Mas hoje em dia eu tô 100% dedicada aos perfis dos meus cachorros nas redes sociais. O Bambino não foi o cachorro falante que eu vi naquela madrugada rolando vídeos. Porque depois que eu terminei de ver todos os vídeos daquela primeira cachorrinha, o meu algoritmo entendeu que aquela era a obsessão da vez. E aí começaram a aparecer pra mim vários outros cachorros fazendo a mesma coisa. Cachorros de raças diferentes em lugares diferentes do mundo. E aí que eu entendi que tava rolando uma moda dos cachorros falantes. Eu fui conhecer os vídeos da Carla com o Bambino só tempos depois, já totalmente obcecada com a coisa. Então eu gravei a palavra comer em um botão e falava pra ele dar a patinha com o botão de comer na minha mão, e quando o som saía eu dava um petisquinho pra ele. Essa foi a primeira coisa que ele aprendeu. E aí depois desse, o botão de passear, eu mesma apertava o botão de passear toda vez, deixava ele do lado da porta e apertava toda vez antes da gente sair. E assim ele aprendeu. E o terceiro que a gente ensinou foi o de brincar, acho. Ah, não, foi carinho. A Carla e o noivo dela, o Matheus, adotaram o Bambino quando ele era bem filhotinho.
tinha uns 2 meses. Ele estava rondando pelo campus da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, que era onde eles estudavam na época. Isso foi há 6 anos. Na verdade, eu comecei a usar bastante TikTok, assim, né, um pouquinho antes de começar a pandemia. E vendo os vídeos das outras pessoas, eu tinha muita vontade de fazer com o Bambino, porque eu acho ele muito engraçado. Ele é muito ativo, curioso, e ele fica entediado, e ele pede coisas da gente. Eu acho ele uma figura, assim. E aí comecei a ficar com vontade de fazer vídeos com ele. E acho que, relativamente meio rápido, a gente começou a ganhar seguidor, eu comecei a perceber o interesse das pessoas. E aí foi embora, né? No começo, os vídeos que a Carla fazia do Bambino eram de coisas do dia a dia. De brincadeiras dela com ele e de comportamentos engraçados que ele tinha. E o Bambino começou a fazer sucesso. Virou estrela no TikTok. O negócio dos botões surgiu só depois. Apareceu na internet os vídeos da Estela, que o perfil dela é Hunger for Words. A Estela é a cachorrinha de uma fonoaudióloga. Eu acho que ela é americana, eu sempre esqueço. É americana, sim. É, né? Essa fonoaudióloga se chama Christina Hunger. A Christina Hunger e a cachorrinha dela, a Estela, não inspiraram só a Carla e o Bambino. Ao que tudo indica, elas foram as grandes precursoras dessa moda dos cachorros falantes. A Christina trabalhava principalmente com crianças no espectro autista, que tinham algumas dificuldades na comunicação verbal. E para estimular e desenvolver as habilidades de linguagem dessas crianças, a Christina aplicava no trabalho dela várias ferramentas da chamada AAC, que é uma sigla em inglês para Comunicação Alternativa e Aumentativa. A aumentativa, porque acrescenta a linguagem falada, e a alternativa, porque são estratégias e métodos que podem ser usados no lugar da fala. A AAC engloba várias coisas, inclusive coisas que a gente usa no dia a dia para se comunicar e nem percebe, tipo gestos e expressões. Mas aqui, a gente vai focar nos tipos de AAC assistida, que usa recursos e ferramentas externas. Essa caixinha também é bem ampla. Existem vários tipos de ferramentas, de complexidade tecnológica maior ou menor. Um exemplo. Sabe aquele computador que o Stephen Hawking usava para se comunicar? Isso é uma ferramenta de AAC. Na prática dela, a Christina trabalhava principalmente com softwares de AAC em tablets. Os programas tinham lá um vocabulário enorme de palavras que podia ser acessado pela Christina e pelo paciente na tela do tablet por meio do toque. E quando ela adotou a Estela, ela reparou que ela dava os mesmos sinais que uma criança dá quando ela tá pronta para começar a falar as primeiras palavras. A Christina adotou a Estela em 2018. E ainda no período de adaptação, ela foi identificando na cachorrinha comportamentos que, em crianças pequenas e humanas, eram sinais de que tá chegando a hora de começar a falar. Por exemplo, quando a Christina e o namorado falavam com a Estela, ela sempre virava a cabeça na direção deles. Quando a Estela queria chamar a atenção deles, ela vocalizava, latia, resmungava. Quando a Christina chamava a Estela pra perto, batendo nas pernas ou só se agachando pra ficar no mesmo nível dela, a Estela entendia o chamado e corria pra ela. Nada demais pra quem tá acostumado com cachorro, né? Mas por causa do trabalho da Christina com as crianças, essas coincidências no desenvolvimento humano e canino deixaram ela encucada. Se a Estela, ainda filhotinha, já tinha toda essa capacidade de comunicação, qual era o potencial que ela tinha para ir além? Bom, falar a Estela não ia. Aí já era querer demais. Mas será que ela não podia aprender a se comunicar de outro jeito? Com uma ferramenta de AAC, talvez? E aí ele deu esse clique, né, nela e ela resolveu testar esses botões com a cachorrinha e deu super certo. A Christina não inventou os botões. Eles já existiam. Já eram usados com gente mesmo. E ela escolheu os botões porque, bom, não ia ter como a Estela usar touchscreen de um tablet, né? E aí ela foi aplicando com a Estela técnicas que ela tinha aprendido na formação e usava no trabalho como fonoaudióloga. Primeiro, ela precisava escolher bem as palavras. Tinham que ser termos que a cachorra reconhecesse. Se você tem um cachorro em casa, você vai entender. Talvez você não possa nem conjugar o verbo passear, que o bichinho entra em frisson. Ele já associa uma coisa a outra. A palavra passear ao ato de passear, no caso. Mas provavelmente ele não reage do mesmo jeito se você falar em, sei lá, caminhar. No botão tem um gravadorzinho embutido, que permite que o tutor grave a própria voz. Então o cachorro consegue reconhecer o som daquela palavra com a voz, a entonação, o sotaque que ele já conhece. Aí vem o desafio de associar o botão à coisa. Não foi da noite pro dia, claro.
Foi um processo longo e bem documentado, num livro que a Christina Hanger publicou anos depois. O livro chama How Stella Learned to Talk, Como a Stella Aprendeu a Falar. O primeiro botão que a Stella aprendeu a usar dizia outside, tipo, lá fora. A Stella não fazia xixi dentro de casa. Aí, a ideia era que ela pudesse usar o botão para pedir para abrirem a porta dos fundos, para ela poder se aliviar no quintal. Aí ela foi aprendendo outros. Água, brincar, comida, por aí vai. E em algum momento, a Christina começou a compartilhar essa evolução da Stella na internet. Foi aí que a coisa explodiu. E aí, quando eu vi um vídeo desses, eu na hora pensei no Bambino, porque como ele é muito desse jeito... Ó, por exemplo, agora ele tá aqui no fundo resmungando. Você percebe que ele quer coisas e que ele quer expressar o que ele quer. Então, por isso que eu achei que os botões seriam uma boa e que ele muito provavelmente aprenderia. E realmente, né? O Ginger, ele adora mandar na gente, fala, vai, me dá comida, vai passear. É essencialmente isso que a gente faz quando a gente adestra a dar a pata, sentar. É o mesmo princípio, digamos, não é isso? É, o princípio é o mesmo. O conceito que está por trás é exatamente o mesmo. É condicionamento clássico e operante, né? Essa é a Naila Fukimoto. São conceitos da psicologia, né? Você induz o cachorro ou você captura um comportamento que ele tem naturalmente, tipo de apertar com a patinha, ou encostar o focinho, ou você induz ele a fazer isso de forma sempre muito positiva, e aí ele fazendo, você recompensa. Então ele vai emitir ali uma resposta e você vai recompensar essa resposta. E aí a tendência é aumentar a frequência desse comportamento, né? A Naila é psicóloga de formação e é mestre e doutoranda em comportamento animal. No doutorado dela, no Instituto de Psicologia da USP, ela pesquisa a comunicação entre humanos e gatos. Mas ela trabalhou por muito tempo com adestramento de cães. E acho que essa recompensa ela não vem só também no petisco, assim. Ela vem na pessoa fazendo festa e falando parabéns e ficando feliz. E isso também serve como recompensa, de certa forma, né? A recompensa, não necessariamente a comida, é porque a comida, para treinar, ela é de fácil manipulação. Então, você pica 1000 pedacinhos e vai fazendo. Mas, dependendo do animal e da relação que você tem, um carinho pode ser muito recompensador. Fazer festa, falar, muito bom, parabéns. Falar com uma vozinha mais assim, né, que a gente sabe que chama a atenção dos cães. Então, tudo isso pode ser recompensa, sim. Eu quis falar com a Naila para entender, por uma perspectiva mais científica, como funcionava o processo de ensinar um cachorro a usar esses botões para se comunicar. Mas eu também tinha um outro motivo. É que depois de um tempo, a minha obsessão com os vídeos dos cachorros falantes chegou a uma reviravolta. No começo, eu tava achando uma graça. Primeiro porque é muito fofo um cachorro apertando um botão com a patinha, vai. Mas também porque parecia genial. Um jeito ótimo da gente poder se comunicar melhor com os bichos com quem a gente convive. Mas aí, as madrugadas foram passando e os vídeos que me apareciam foram ficando diferentes. Lembra daquele tapetinho que eu descrevi no vídeo do Bambino? Ali tinha 9 botões, com palavras relativamente simples. O nome dos tutores dele, tinha lá um botãozinho que dizia Carla, por exemplo. Aí tinha comida, carinho, passear, brincar. Termos que parecem bem normais para um cachorro associar o nome à coisa e pedir, né? Mas aí a coisa foi escalando. Começaram a aparecer para mim vídeos de cachorros que tinham dezenas de botões. Coisa de 50, 60. Aí o meu lado mais cético começou a soar um alarme. Entre 50 botões, será que tinha jeito do cachorro saber mesmo o que é que cada um dizia? De lembrar qual era o botão certo que ele precisava apertar para pedir determinada coisa? Para cães, já tem um monte de pesquisas, por exemplo, falando que eles, claro, tem todo um processo de aprendizagem envolvido com determinadas palavras, né? Então você repete. Acontece um condicionamento ali clássico, condicionamento operante, e esse animal entende que aquela palavra significa aquele ato. Mas tem também algumas pesquisas que estão fazendo distinção de palavras. Então, alguns cachorros que sabem sim, mais de 1000 palavras, por exemplo, para buscar um determinado brinquedo. Então, ele sabe o nome de mais de 1000 brinquedos, por exemplo. Então vai. É possível que um cachorro memorize algumas dezenas até centenas de palavras. Mas eu ainda tinha outras dúvidas. Nesses vídeos mais avançados, os cachorros não estavam só apertando um botão para pedir uma coisa e pronto. Igual lá no começo. Apertou carinho, tá pedindo carinho. Ok. Eles apertavam vários botões em sequência, como se estivessem formando frases. Às vezes eram frases mesmo, orações com sujeito e predicado.
Tipo, em vez de apertar só brincar, era Stella quer brincar. Stella wants to go play outside? All right. Existe já uma evidência de juntar duas palavras. Então, é um verbo de pegue a bolinha tal. Geralmente um verbo e um outro substantivo. É possível também? É mais complexo e é muito mais difícil de ensinar, mas é possível que eles consigam entender. Ainda mais com a voz do tutor e tudo mais. Quando a gente já começa a juntar 3 ou mais palavras, sentenças um pouco mais complexas, aí, assim, cientificamente a gente ainda não tem resultados, a gente não tem ainda muitas evidências disso. Eu não quero ser totalmente cética no sentido de que os animais têm comportamentos e formas de comunicação que são extremamente complexas. Então, a gente que estuda isso, a gente sabe que tem ali um monte de mecanismo que a gente mal conhece ainda, mas que a gente sabe que eles são capazes de aprender muitas coisas e eles têm também um mecanismo intrínseco ali da comunicação deles, entre eles e com a gente também, né? E pensando que somos espécies completamente diferentes. Então, existem mecanismos já conhecidos de comunicação que cães emitem pra gente, basicamente. Até onde a gente tem evidência mesmo do que está acontecendo ali, é isso. Eles conseguem fazer algumas associações de alguns verbos com alguns substantivos, isso sim, mas não frases complexas e muito menos no tipo de pensamento que é o que a gente cria, né, e que a gente fala. É aí que mora a maior das pulgas atrás da minha orelha. Memorizar palavras, ok, possível. Juntar palavras, complexo, mas até certo ponto, também possível. Mas vamos combinar uma coisa. Memorizar e associar não são exatamente a mesma coisa que entender, né? E aqui eu falo de entender como a gente entende. A gente, animal humano. Como a gente entende e atribui significado às coisas. Quem me deixou com essa pulga específica atrás da orelha foi outra cachorrinha. A Bunny. A Bunny é uma das cachorrinhas falantes mais famosas. E não é à toa. De todos que eu já vi, o tapete de botões dela é o mais incrível. Até visualmente mesmo. É uma coisa meio geométrica, uns hexágonos coloridos encaixados um no outro. E os botões são um pouco menores que o normal, com desenhos em cima ilustrando a palavra correspondente. E são muitos. Muito mais do que aqueles 9 do tapete do Bambino. A tutora dela, a Alexis Devine, disse ao New York Times em 2021 que a Bunny já aprendeu 92 palavras. 92! Em inglês. E olha só que cachorro inteligente, eu falo até inglês. Brincadeira. No caso é porque a Bunny e a Alexis são dos Estados Unidos mesmo. E os vídeos da Bunny tem uma coisa que me chamou a atenção. Eu já falei aqui de cachorro que aperta botão pra pedir pra comer, pra ir no jardim, pra ganhar carinho. E não é que a Bunny não faça isso. Ela faz tudo isso também. Mas ela faz outras coisas. Tipo, com os botões, a Bunny fala sobre os sonhos dela. Os sonhos, tipo, de dormir e sonhar. Cachorro sonha. Se você tem ou teve um cachorro em casa, você já deve ter visto ele se contorcendo, latindo, às vezes até meio chorando enquanto tá dormindo. A Bunny tem um botão que diz Dream, sonho. A Alexis, a tutora, usa o botão para perguntar sobre os sonhos dela, e a Bunny usa esse e outros botões para responder. Did you want to say night talk? Did you dream? Look! Dream! Yeah? What did you dream, Bunny? Yesterday. Yeah, you did dream yesterday? Yesterday night? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu fiquei muito impressionada. Pô, trocar ideia com um cachorro sobre sonho. Imagina o que isso ia fazer pelo campo da psicanálise canina. Mas pensa comigo. Falar com um cachorro sobre sonhar me parece bem mais complexo do que falar de passear, né? Quando eu falo pra você, um outro ser humano, de sonho, vem na sua cabeça um conceito, né? O conceito de sonho, que você conhece. Mas será que a Bunny sabe o que é um sonho? Porque do botão sai um som. Um som que, pra gente, corresponde a uma palavra. E uma palavra que corresponde a um conceito. Mas quem atribui esse conceito, esse significado ao som, é a gente.
Eu não tenho como saber o que o som da palavra sonho significa para um cachorro, se é que de fato significa alguma coisa. Tem um trecho do livro da Christina Hanger, a fonoaudióloga, que eu achei interessante. Ela tá falando sobre o período em que a Stella, a precursora dos cães falantes, começou a usar um botão que dizia "love you", te amo. Abre aspas. Não me preocupei se te amo significava exatamente a mesma coisa para mim e para Stella. É impossível saber se qualquer palavra evoca o sentimento idêntico entre múltiplas pessoas diferentes, muito menos entre humanos e caninos. Fecha aspas. Ela tem um ponto. Eu não tenho como saber se uma coisa tem o mesmo significado pra mim do que tem pra você. Mas pelo menos a gente fala a mesma língua, né? Pelo menos a gente é da mesma espécie. Vamos dar uns passos pra trás aqui. A cachorra não tá de fato dizendo nada, né? Ela tá apertando um botão, que é uma coisa pra qual ela foi treinada, condicionada a fazer. Quem interpreta tudo isso, quem dá significado a cada um desses botões e ao ato de apertar cada um deles, é a gente. A gente humano. Ali, ao vivo, interagindo com eles, ou assistindo um vídeo dessa interação de madrugada deitada na cama. Por isso, é difícil saber se aquela interação tá, de fato, comunicando alguma coisa. Alguma coisa com sentido, com contexto, com significado. Ou se aqueles botões que o cachorro tá usando pra conversar sobre o sonho forem só isso. Botões. Que talvez ele pressione meio aleatoriamente na tentativa de ganhar uma recompensa. Uma recompensa que pode ser um biscoito, um carinho, uma fala mais animada. É aquela coisa. Mesmo um relógio parado, tá certo 2 vezes por dia. Às vezes, aquela sequência de botões pode ser só isso. Um relógio parado. Mas que pra gente, naquela leitura, acabou fazendo sentido. Ainda mais quando a gente quer muito que faça sentido. Quer muito acreditar que aquilo é verdade. A Christina Hanger pode ter inventado essa coisa de cachorros e botões. Mas a ideia de tentar colocar uma linguagem na comunicação entre humanos e outras espécies de animais tem fascinado a gente há tempos. Há mais de um século, teve um bicho de outra espécie que ficou famoso pelas habilidades cognitivas impressionantes dele. Era um cavalo alemão, o Hans. Der kluge Hans. O Hans esperto, foi como ele ficou conhecido. Na primeira década do século XX, em 1900 e pouco, o Hans ficou famoso como o cavalo que sabia contar. O tutor dele dizia que o Hans conseguia fazer várias operações aritméticas. Soma, subtração, multiplicação, divisão e umas outras coisas também. E o Hans, claro, não falava, ele era um cavalo. Mas ele fazia mais ou menos assim. Quando apresentavam um problema ou uma operação matemática para ele respondia batendo a pata no chão o número de vezes correspondente ao resultado. Tipo, quanto é 2 mais 2? E o Hans ia lá, batendo a pata no chão. 1, 2, 3, 4 vezes. Na época não tinha TikTok, óbvio. Mas a coisa virou um espetáculo mesmo assim. A galera ia ao vivo pra ver o Hans esperto, o cavalo genial. A coisa começou a desandar em 1907, quando um psicólogo decidiu investigar o fenômeno. Na verdade, sem querer, o treinador ali estava emitindo sinais sutis de quando o cavalo deveria parar de contar, por exemplo, e aí ele conseguia, respostas corretas do cavalo, porque o cavalo sabia contar. Eram sinais sutis mesmo. Tipo, coisa de respiração, expressão facial e corporal. O Hans começava a bater a pata no chão e observava as reações do treinador e de quem estava em volta. Todo mundo tenso, ansioso. Quando ele chegava no número certo, relaxavam. E ele, claro, percebia. Assim, ele sabia exatamente a hora de parar de contar. Aquela coisa, resposta e recompensa. Então, a gente sempre fala desse fenômeno em comportamento animal e a importância de você ter um protocolo muito bem estabelecido, de um método muito bem estabelecido, para você coletar dados que não estejam sendo enviesados por uma série de coisas que podem estar acontecendo sem o tutor perceber, às vezes, Ou o tutor tá indicando alguma coisa, mas que, na verdade, para ele aquilo não tem importância. E para o cão, ele percebe um sinal sutil de que aquilo quer dizer aquilo, ou que ele quer que ele peça aquela coisa naquela hora. Aqui tem um ponto importante. Não é que o treinador do Hans esperto fosse um charlatão, uma fraude. Que ele tava lá dando uma piscadela pro cavalo pra tentar enganar a plateia. Ele mesmo provavelmente nem se dava conta do que ele tava fazendo.
de que ali, naquele momento, ele estava emitindo sinais comunicativos que, para o cavalo, diziam tudo. Como um sinal que você emite para um cachorro quando ele aperta um botão. A gente pode dar vários sinais involuntários de que a gente quer. Sei lá, tá chegando no botão que eu quero que você aperte. Aí eu já fico mais animada, por exemplo. Isso já é um sinal, né? Involuntário, talvez, assim, porque eu fiquei, já mudei um pouco o olhar, ou já mudei um pouco minha feição facial. Cães são muito bons em leitura facial. De um sinalzinho, de uma mudança de olhar, de uma mudança de uma boca mais sorridente para uma menos sorridente, eles são capazes de compreender isso, a gente já sabe. Tem um fenômeno que chama antropomorfização, que é muito discutido na área de comportamento animal e que sempre vem e volta, assim. Antropomorfização é o ato de dar forma ou características humanas. Tem coisas boas e coisas ruins ali de a gente saber que esses animais são animais sencientes, que eles sentem dor e frio e fome, etc. Que eles estabelecem relações complexas com a gente. Outro lado positivo também disso é a gente entender que esses animais têm várias capacidades que a gente ainda não conhece deles, né? Então a gente eu não tô duvidando que o cão saiba apertar 5 botões, 10 botões, né? A gente sempre dá esse benefício. Eles são animais que estão ali, convivendo com a gente, tem uma capacidade enorme cognitiva. E tem a parte negativa da antropomorfização, que é mais esse lado da gente achar, numa perspectiva humana, que eles estão sentindo como nós. Então eles têm, por exemplo, ciúmes, né? Ciúmes é super debatido também dentro da área. Mas aí ciúmes é um sentimento humano, é um sentimento secundário humano. Será que eles sentem da mesma forma? Isso a gente ainda não sabe dizer. Tem comportamentos que podem ser parecidos com o de ciúmes. Então uma disputa de recurso, por exemplo. Então a gente colocar sentimentos muito humanos para esses animais, isso pode ser prejudicial, porque aí a gente vai ter a leitura, por exemplo, de que ele sabe que fez coisa errada, ele sabe que ele fez isso de propósito para me pirraçar, esse tipo de coisa. Às vezes você tá passando um monte de sinais faciais ali pro cão naquele momento e o cão tá entendendo que ele tá numa posturinha assim mais, nossa, né, de medo talvez. Né? E não de que ele fez de propósito somente para te tirar do sério, né? E como que você acha que é possível, se é que é possível, a gente diferenciar um fato, digamos, algo que está acontecendo, um comportamento que está acontecendo, dessa interpretação humana sobre esse fato? Eu acho que precisa de pesquisa para começar a falar sobre esse assunto, porque até agora, se você perguntar para qualquer pesquisador da área de comportamento animal, claro que tem opiniões pessoais, assim, de achar legal, não achar legal. Eu tenho um pé atrás, assim, com isso, mas por que é isso? Porque eu não tenho nenhum dado ainda. Ok, agora que eu estraguei a brincadeira, eu tenho uma boa notícia. A gente não tem dados ainda, mas deve ter num futuro próximo. Em 2020, começou na Califórnia um projeto de pesquisa chamado They Can Talk. Eles podem falar. A iniciativa surgiu de um cara chamado Leo Trottier, que é formado em ciência cognitiva e que trabalhava com produtos para pets. Aí ele se juntou com o Federico Rossano, professor da Universidade da Califórnia em San Diego. Juntos, eles estão coletando dados de voluntários, que registram as interações que os cachorros deles têm com os botões de fala. E aí eu não tô falando de vídeos no TikTok, mas de gravações contínuas mesmo. Horas de registro. A ideia é que tenha método, parâmetros definidos para poder analisar esses dados por uma perspectiva científica. No site do projeto, eles dizem o seguinte, abre aspas, o objetivo da nossa pesquisa é descobrir o que estamos vendo são cães espertos ou apenas rãs esperto? Fecha aspas. O objetivo do projeto é entender se os cachorros apertam botões porque aprenderam, de maneira associativa, a responder a estímulos de humanos, ou se a gente vai ter que reconsiderar a ideia de que a linguagem é uma habilidade exclusivamente humana. Quer dizer, se com os botões a gente está vendo alguma mudança no tipo e na complexidade das comunicações dos animais não humanos, principalmente dos cachorros. Isso é de enorme importância, né? Assim, esses estudos mais sistemáticos, porque muitas vezes
a gente tem um fenômeno acontecendo de forma anedótica e a gente ouve isso acontecer, a gente ouve de uma pessoa e de outras, e aí hoje em dia com TikTok, etc., isso se alastra muito mais rápido e tudo mais. E o que a observação mais sistemática disso vai dizer é se não está existindo nenhum sinal oculto do que está sendo pedido ali para o cão, por exemplo. Estou ansiosa pelos resultados lá do pessoal da Califórnia. Mas... É claro que ainda vai demorar algum tempo para a gente ter esses dados, ter essa pesquisa publicada, revisada pelos pares e tudo mais. Enquanto isso, a gente faz o quê? De certa forma é legal o botão ali, que a gente aprende uma coisa nova. No sentido de interação, é legal. Você está ensinando algo novo, como se fosse um truque novo. Uma maior interação entre cão e tutor, ela pode ser muito benéfica, né? Então, o tutor tá lá, animado, tentando ensinar algo novo para o seu cachorro. Isso é muito bom cognitivamente para o cachorro. Isso é muito bom para a relação entre tutor e cão. Então, tem vários benefícios envolvidos nesse sentido, né? De que vai melhorar ali o tempo dos dois juntos. Então, por esse lado, pode ser interessante. Deixa de ser interessante quando a gente diminui o nosso olhar para comportamentos comunicativos que os cães já emitem e a gente presta atenção ou não presta atenção, por exemplo, para a gente passar a tentar se comunicar com o cão somente com os botões, por exemplo, sabe? Ou favorecer uma comunicação com os botões ao invés de favorecer um outro tipo de comunicação que talvez seja mais interessante para o cão, né? Porque o cão vai emitir sinais de comunicação. A gente vai precisar ter muito mais evidência sobre isso para entender também o quanto que eles estão sendo beneficiados também nessa interação, né? Porque não pode ser uma interação que a gente começa a usar só beneficiando a gente, né? A gente precisa pensar no bem-estar para eles. Nesse meu mergulho profundo na história dos cachorros falantes, eu comecei a pesquisar outros vários casos emblemáticos dessa coisa, da gente tentar falar com outras espécies de animais. Ou tentar fazer com que eles falem de volta com a gente, no caso. São muitos. A gente já tentou muitas vezes. E tem tentado há muito tempo. Quase sempre numa tentativa de fazer eles se comunicarem do jeito que a gente se comunica. Como se fosse um jeito melhor de se comunicar. Como se fosse o jeito certo. E é engraçado, porque nessa brincadeira, a gente acaba ignorando formas de comunicação que são super complexas. Tão complexas e eficientes que elas funcionam sem que a gente nem se dê conta. Eu acho muito mais interessante, assim, como pessoa e como pesquisadora, olhar o que eles estão querendo dizer da forma que eles já dizem, né? Então, a gente entender postura corporal, linguagem facial, linguagem do corpo, o que cada parte do corpo quer dizer em conjunto, pra gente entender cada vez mais o que eles estão dizendo, entre aspas, assim, e aí a comunicação melhorar, ao invés de só inserir um elemento humano para aquela relação, né? Com certeza eles estão tentando se comunicar com a gente de diversas formas, sabe? Cão, ainda por cima, que é esse bicho que fica tem essa relação muito complexa com a gente, muito próxima, né? Então o cão tá tentando ali o tempo todo. E por que a gente tá ignorando isso pra gastar tempo ensinando outras coisas? Porque eu quero que ele fale como um humano, em linguagem e tal, né? E com certeza ele tá ali tentando tanta coisa. E a gente tá assim, nem olhando, sabe?